Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a introdução à transferência de massa. Então nós vamos ver aí alguns conceitos importantes para compreender, os fenômenos que envolvem aí a transferência de massa, o fluxo por difusão, por convecção e etc. Então nós temos aí, para o estudo da transferência de massa, algumas definições importantes aí. Então na aula de hoje nós vamos ver aí quais são essas definições. A primeira delas faz questão aí às concentrações, né? Nós já sabemos aí que concentração é medida de algo em alguma coisa, né? Então, no caso, né, especificamente para as concentrações em solução química, nós temos aí a medida de soluto em solvente, né? A quantidade de soluto em uma determinada quantidade de solvente aí, que constitui a nossa solução. Então nós temos aí duas concentrações aqui muito importantes. Nós temos a chamada concentração mássica, que nós vamos chamar aí de ρI, né? Porque aqui nós vamos falar muito em misturas, né? Então a concentração mássica é ρI. Esse Izinho indicando o componente da mistura. E nós temos também a concentração molar, que é chamada aí de CI, né? Concentração molar do componente I na mistura. Nós temos aí que o somatório das concentrações dos componentes da mistura corresponde a uma concentração total. Então, no caso, o somatório das concentrações mássicas vai nos dar a concentração mássica da mistura, e o somatório das concentrações molares vai nos dar a concentração molar da mistura. Nós temos também o conceito de fração. Em algumas vezes é mais vantajoso para nós trabalharmos com frações ao invés de concentrações. Então nós temos aí a fração mássica, que corresponde aí a uma porcentagem, né, da concentração de um componente em relação à concentração da mistura. Nós temos também a chamada concentração molar, que corresponde aí à fração, né, a porcentagem em mols da concentração do componente I em relação à concentração da mistura. E aqui, né, assim como nas concentrações nós temos um somatório, aqui nós temos um somatório também, mas o resultado dele é diferente. Como a gente está falando em porcentagens, a soma de todas as frações de todos os componentes da mistura vai dar sempre 100%, vai dar sempre a totalidade. Aqui no caso, como nós estamos aqui falando em notação decimal, né, o somatório das frações vai ser sempre 1. Porque vai ser sempre a totalidade, né? E nós temos aí, né, conhecendo as frações, nós temos uma forma de converter a fração mássica na fração molar. Simplesmente sabendo que a fração mássica é igual a massa pelo volume e que a concentração molar é igual ao número de mols pelo volume. Nós sabemos aí que se nós dividirmos, né, a massa pela massa molar daquele composto, nós vamos ter aí o número de mols dele, né? Ou seja, a massa do composto vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. Dessa forma, nós temos aí que a concentração mássica
vai ser igual a número de mols vezes a massa molar dividido pelo volume. Número de mols por volume é justamente a concentração molar daquele composto. Então, nós temos aí que a concentração mássica ela é justamente igual à concentração molar vezes a massa molar daquele composto. Dessa forma, né, nós podemos dizer aí que a fração mássica, né, então, WI Então, WI vai ser igual a ρI sobre ρ. Ou seja, né, nós vamos ter aí concentração do composto I vezes a massa molar dele, dividido pela concentração vezes a massa molar da mistura. Essa massa molar da mistura é uma massa molar média, né, calculada aí levando em consideração a composição da mistura. Então, nós temos aqui que WI é igual a XI vezes a massa molar do componente I dividido pela massa molar da mistura. Essa daí é a conversão de uma fração em outra. E como que nós calculamos essa massa molar levando em consideração a composição? Então, essa daqui é uma massa molar média. E como que nós calculamos essa massa molar média? A massa molar média ela vai ser igual ao somatório da composição do componente I vezes da fração, né, molar do componente I vezes a massa molar deste componente. Então, se a gente tiver uma mistura binária aí de dois componentes somente, nós vamos ter x1M1 mais x2M2. Essa é a massa molar média. Então, esse daqui é a nossa conversa, né, com relação à concentração e fração, né? Então, nós temos aí em uma mistura concentrações, né, de vários componentes, o que nos resulta em uma distribuição de frações que equivale aí à composição da nossa mistura. Mas aqui é importante para a gente saber que essa mistura ela não está estagnada, ela está em movimento. Então nós vamos ter aí velocidades. O que são essas velocidades, né? São justamente, né, a velocidade com a qual as moléculas dessa mistura escoam, né? Então nós vamos ter aqui uma chamada velocidade média, né, mássica, e uma velocidade média molar. Então a velocidade média mássica vai ser igual ao somatório da concentração mássica vezes a velocidade média mássica de cada um dos componentes, dividido aí pelo somatório das concentrações mássicas. E a gente vai diferenciar a velocidade média mássica da velocidade média molar por meio aqui da notação, né? A velocidade média molar é maiúscula, né? No caso aqui maior. Mas enfim, né? Uma é maiúscula, outra é minúscula. Vamos alterar aqui em cima para ficar mais uniforme, né? Então em cima aqui é minúsculo para indicar mássico e embaixo é maiúsculo para indicar molar.
Então aqui a gente vai ter o somatório das concentrações molares vezes as velocidades molares individuais, dividido aí pelo somatório das concentrações molares. Conhecendo as velocidades, nós temos aí como calcular o fluxo. Então, só lembrando aí, né, velocidade é basicamente o quanto vai andar em uma unidade de tempo. O fluxo, ele corresponde ao quanto que anda em uma seção, né? Então nós temos aí que o fluxo, que a gente chama aí de J, vamos chamar aqui de JI, ele vai ter duas componentes. Uma componente difusiva, que corresponde à concentração deste componente, vezes a velocidade dele, menos a velocidade do meio. Ou seja, aqui a gente está comparando, por exemplo, um peixe nadando num rio. A gente está comparando aí a velocidade dele, desse peixe, em relação à velocidade do rio. Se ele estiver subindo o rio, a velocidade dele vai ser prejudicada, né? Por quê? Ele pode estar subindo o rio, vamos lá, vamos supor aí que ele está subindo na direção que o rio está descendo, né? O sentido é só o sentido que é oposto, a direção é a mesma. Então, se esse peixe ele estiver subindo com uma velocidade aí, por exemplo, de 10 centímetros por segundo, enquanto o rio ele está descendo com uma velocidade de 5 centímetros por segundo, na verdade, esse peixe, ele só vai conseguir andar 5 centímetros por segundo, por mais que ele esteja nadando a 10. Porque ao passo que ele se move para frente com 10 centímetros por segundo de velocidade, a água do rio puxa ele para trás 5 centímetros. Então, a cada segundo, na verdade, ele só está andando 5 centímetros. É a mesma coisa que o fluxo difusivo. A molécula ela pode estar se movimentando no meio com uma determinada velocidade, mas a velocidade do meio influencia. Então, aqui a gente está falando de difusão. A gente está falando aí da molécula no meio. E nós temos aí também o chamado fluxo. Aqui eu estou falando de fluxo de molar, né? Então nós temos também o fluxo molar individual convectivo. Então nós temos aí uma contribuição convectiva, que significa o quê? Justamente a essa velocidade com a qual o meio puxa o soluto, né? Puxa as moléculas do soluto em relação ao referencial estagnado. Então vamos supor aqui que nesse rio a pessoa esteja olhando de fora isso daqui. O que ela vai ver é basicamente o fluxo do rio puxando peixe. Então aqui o fluxo convectivo ele é relacionado justamente ao movimento somente do meio, né? Então nós temos aí que o fluxo convectivo ele é a concentração do componente, né, vezes a velocidade do meio. Então aqui nós temos a contribuição que a gente chama de contribuição difusiva e aqui a contribuição convectiva. Então aí, a contribuição difusiva, ela corresponde à velocidade relativa do soluto. A contribuição convectiva, ela corresponde à velocidade do meio em relação ao referencial estagnado. Então é como se a gente estivesse olhando todo mundo. O peixe, né, um cardume de peixes e o rio.
E aí, conhecendo a contribuição difusiva e a contribuição convectiva, nós podemos ditar aqui o chamado fluxo molar, que nós vamos chamar aqui de NI, neste meio. Então, nós vamos ter aqui que o fluxo molar ele é a resultante da contribuição convectiva e da contribuição difusiva. Então, nós vamos ter aqui que o fluxo molar ele vai ser justamente a contribuição difusiva mais a contribuição convectiva. Ou seja, nós vamos ter aqui que o fluxo molar vai ser CI, VI menos V meio, eu vou apagar aqui esse esqueminha, né? Acho que deu para entender o conceito de cada um. Esse conceito aí é retirado, né, do principal livro de transferência de massa em português que a gente tem, né, do Cremasco. Mais a concentração individual vezes a velocidade do meio. E esta equação, ela é justamente a equação do fluxo molar, né? Se a gente quiser fazer em massa, ok? Nós vamos ter aqui que o fluxo de massa, né, em maiúsculo, vai ser igual a concentração mássica vezes a velocidade média mássica do componente, menos a velocidade mássica do meio, mais a concentração mássica vezes a velocidade mássica do meio. Então, em cima nós temos aqui o fluxo molar, embaixo nós temos o fluxo de massa. Mas como que a gente vai calcular essas velocidades? Então, já teve alguém que fez isso daí pra gente. Esse alguém pegou essas equações, no caso aí da difusão, né? E nos deu aí a chamada lei de Fick da difusão. A lei de Fick, né, ela fala pra gente que o fluxo difusivo ele corresponde aí a uma constante, né? Então, d i em relação ao meio. Na verdade, aqui a gente está lidando aí com uma mistura, né? Então, eu vou chamar de DIN aqui. Então, é o coeficiente de difusão, né, do componente I em relação ao componente N. Então, aí a gente vai ter, sei lá, 3 componentes. Nós vamos ter aí D12, D23 e D13. Um coeficiente de difusão para cada par. Vezes um fluxo de massa, um gradiente de concentração. Então, aqui para simplificar, vamos considerar uma mistura binária A e B, tá? Para ficar mais fácil. Nós vamos ter aqui que o fluxo de A, né, com relação à difusão, vai ser menos DAB, gradiente da concentração de A. Esse gradiente, ele considera os fluxos de massa em diferentes direções, x, y e z, assim como nós tínhamos lá na transferência de calor. Aqui no caso, vai contar para a gente, né, vai importar o fluxo somente em uma direção. Vamos supor na direção x, considerando coordenadas retangulares. Então, nós vamos ter aqui que o fluxo difusivo de A vai ser igual a -dAB vezes dCA
dx. E nós sabemos, né, que Ca é igual a fração molar de A vezes a concentração da mistura. Então, disso daqui nós temos, né, que o fluxo difusivo de A vai ser igual a menos dAB vezes dYA vezes a concentração da mistura, dividido aí por dx. Como a concentração da mistura é constante, nós vamos ter aí menos dAB, menos C vezes dAB vezes dYA dx. Esse y, gente, é a fração molar, tá bom? A gente pode chamar também aqui, sem problema nenhum, de dxa, né? Como a gente estava chamando anteriormente. Mas aí nós temos uma certa convenção de que a fração, ela é para líquidos, né? Ela é x e para gases ela é y, né? E aqui, inclusive na lei de Fick, vale mais a pena a gente usar y, porque já tem o x daí da direção, né? Mas, enfim, não dá diferença nenhuma no resultado no final. E para convecção, né? Como que a gente faz aí a convecção? A convecção, nós temos este negócio, né? Nós temos aí que o fluxo de massa, aqui também considerando uma mistura binária, vai A e B, o fluxo de massa de A convectivo vai ser Ca vezes a velocidade do meio. E nós vimos aqui em cima que Ca, que é a velocidade, né, vai ser igual a concentração vezes a velocidade dividido pela concentração, pelo somatório, né? Então aqui, considerando uma mistura binária, então aqui eu estou considerando uma mistura de A e B. Nós vamos ter aí o seguinte, né? JA convectivo vai ser igual a concentração de A vezes concentração de A vezes a velocidade individual de A, mais a concentração de B vezes a velocidade individual de B, dividido aí pela concentração total. Então aqui, simplificando, nós vamos ter aí que o fluxo relativo à convecção vai ser igual a concentração de A dividido pela concentração total, que é a própria fração de A, vezes CA vezes VA, CB vezes VB, é justamente o próprio fluxo, né? Então nós vamos ter aqui o fluxo de A mais o fluxo de B. Por quê, né? Porque CAVA é justamente o fluxo difusivo aqui, ó, em relação ao meio estagnado, que é justamente a definição, né, de convecção. Então é o próprio fluxo que a gente está lidando aí. Dessa forma, nós temos aí, né, para um fluxo molar, nós vamos ter, né, o seguinte, a lei de Fick, né, para a difusão, então o fluxo molar absoluto aí, né, considerando a difusão e a convecção, vai ser igual à lei de Fick menos C dAB dxa dx
mais XA vezes os fluxos NA mais NB. Essa daqui é a nossa equação do fluxo de massa. Do fluxo molar, perdão. Do fluxo molar. Para o fluxo de massa, é só onde tiver Czão, colocar Czinho, onde tiver X, colocar W, né? Onde tiver maiúsculo, colocar minúsculo e assim vai. E da mesma forma, como lá na transferência de calor, nós tínhamos uma equação própria para casos onde havia geração de calor, aqui nós temos também uma equação própria para casos onde há transferência de massa, né? Que é a chamada equação da continuidade. Aqui no caso, a equação da continuidade mássica, né? Diferente da equação da continuidade lá da mecânica de fluidos. Então nós temos aqui um elemento de volume. Nesse elemento, a gente está gerando com uma determinada taxa, e há um fluxo de ar aqui, nessa direção aqui, x. Então nós temos aí, no x, um fluxo de ar que entra e um fluxo de ar que sai. Então nós temos um NA aqui e um NA, né? No caso aqui um NaX e um NaX mais dx aqui. Esse Na considera, né, o fluxo, um fluxo convectivo e o fluxo difusivo. Então nós vamos ter aí basicamente o seguinte. Nós vamos ter aí para essa equação um certo acúmulo de A ou geração de A, enfim, caso essa transferência de massa seja dependente do tempo, né? Mais o gradiente do fluxo, e isso daí vai ser igual ao termo de geração de A. Então, o gradiente do fluxo considera justamente essa variação aí em x, né? dρ(CA, dρT considera a variação da concentração no tempo. E RA considera a taxa de geração do componente A. Então, se a gente não tem, vamos supor aqui que nós não tenhamos variação no tempo. A variação do fluxo de ar, né, que é justamente o gradiente, vai ser relativa somente à geração de ar, né, por meio à geração ou ao consumo de ar por meio dessa reação química. Mas vamos abrir um pouco mais essa equação. Nós vamos ter aí, ó, dρ(CA, dρT, mais o gradiente do fluxo convectivo mais o gradiente do fluxo difusivo. Isso daí é igual a taxa de produção ou consumo, né, a taxa de reação de ar. No caso aqui, como nós vamos nos ater somente a problemas unidimensionais, na direção x, nós temos então aí, ó, dρ(CA, dρT, mais d dx
a derivada na direção x do fluxo convectivo mais a derivada na direção x do fluxo difusivo. E isso daí vai ser igual à taxa de reação do composto A. E aí os fluxos convectivo e difusivo a gente já conhece, né? Então essa daqui é a nossa equação da continuidade. E os nossos problemas, eles vão se relacionar justamente às condições de contorno para essas equações. Então, nós vamos ter aí um próximo vídeo justamente para que a gente veja essas condições de contorno para a nossa equação da continuidade. É diferente, né, das condições de contorno para transferência de calor, né? Tem algumas que são iguais, mas tem algumas outras considerações que nós vamos fazer. Porque na transferência de calor nós tínhamos somente a influência do calor, né? Aqui nós temos, né, que se preocupar com o fluxo, que no caso corresponderia ao calor, né, analogamente falando, ao calor da transferência de calor. Mas nós temos também que nos ater que o fluxo ele depende dos componentes da mistura também. Então vão existir aí algumas considerações que nós vamos ter que fazer para resolver os nossos problemas, também em relação aos fluxos dos componentes da mistura. Então o próximo vídeo vai ser para conversar sobre as condições de contorno e as considerações que nós temos para fazer na equação da continuidade mássica. Até lá!